Pessoal, preciso confessar uma coisa pra vocês. Hoje a gente vai falar de A Relíquia, de Eça de Queiroz. Solta a vinheta. Muito bem, A Relíquia já está no vestibular da FUVEST, né? Não é a primeira vez, estamos gravando aqui em julho de 2019 para o vestibular de 2020, ela já caiu, acho que há 2 anos, se não me engano. E aí, vamos, sem mais delongas, falar desse livro, que vamos combinar? É chato, hein? Porra, chatinho, é chato. Gosto de Eça de Queiroz? Gosto de Eça de Queiroz. Gosto da Relíquia? Não. Gostava muito mais de A Cidade das Serras. Me divertia com A Cidade das Serras, acho um livro engraçado. Não que A Relíquia não tenha seus momentos engraçados, Eça de Queiroz é muito bom, mas a parte da viagem, né? Eu queria aproveitar e te indicar essa edição aqui. Inclusive, queria dizer aqui, vou marcar Panda Books nesse vídeo, porque eu faço propaganda deles de graça, né, Panda Books? Manda uns livros aí pra nós, tá? Eu gosto muito das edições da Panda Books. A Panda Books é uma editora essencialmente de quadrinhos e que começou a fazer essa série. Eles têm Iracema, tem da lista nossa, né? Tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que não tá mais na lista, tem Iracema, que não tá na lista, tem o Curtiço, que tá pelo último ano na lista, e Dom Casmurro, se eu não me engano, saiu agora, e A Relíquia. Por que eu gosto da edição da Panda Books? Bom, além das ilustrações que eles têm, né? Eles têm essa diagramação muito legal no livro. Eu acho que eu já mostrei isso no vídeo do Curtiço, que é também a edição que eu usei. Eles têm vários glossários, tudo que está em vermelhinho aqui, ele vem te explicando, te mostrando o que é. Às vezes eles têm uns boxes explicativos com alguma coisa que eles falaram. As ilustrações são muito legais. E aqui no fundo tem geralmente um mapa de personagens com as referências desses personagens. Eu não sei se dá pra ver, mas pelo menos pra você ter uma ideia como eles interagem. E é um livro gostoso, né? Não é aquela página fininha que uma linha passa pra outra. Se você precisa ler um livro chato como A Relíquia, eu acho que vale a pena investir numa edição da Panda Books. Não é muito mais caro. Claro que você encontra a edição da Relíquia por R$15, essas edições de bolso, mas geralmente elas são meio ruins. Essa aqui é uma edição muito legal, que eu realmente indico pra você. Tem as ilustrações muito loucas. Então, é isso. Eu tava aqui cheirando, porque ela é nova, né? Eu li A Relíquia em outra edição, mas quando vi que tinha saído pela Panda Books, tive que comprar. Comprei agora em junho de 2019. Então, fica a dica pra eu queria te indicar essa edição da Panda Books. Panda Books, patrocina nós. Bom, começando, né, Relíquia. Os Pottermaníacos, quando a gente fala em relíquia, pensam nas relíquias da morte, né? Eu fui atrás do significado de relíquia para você, e a primeira coisa quando a gente fala em relíquia, a gente pensa nos restos mortais de homens santos. As relíquias de Padre Antônio Vieira seriam os seus restos mortais, ou qualquer coisa que o santo tenha tocado, o objeto que teve contato com o seu corpo. Esse é o sentido aqui da obra, que vai falar, na verdade, das relíquias de Cristo, né? A coroa de espinhos, por exemplo, de Cristo seria uma relíquia. O sudário, que é o pano que envolveu o seu cadáver, seria também uma relíquia. Então, a gente já tem essa questão extremamente religiosa. A Relíquia é um livro do realismo português. Eça de Queiroz, o grande nome do realismo em Portugal. Foi publicado em 1887, lá em Portugal. E é um livro no qual o Eça de Queiroz vai se opor, na verdade, o realismo como um todo, né, o Eça de Queiroz, a sua obra em geral, realista, ele vai se opor aí a algumas instituições da sociedade portuguesa do século XIX que ele acha que são responsáveis pelo atraso da sociedade portuguesa. São elas a monarquia, a burguesia e o clero. Você sabe que o nosso amigo Eça de Queiroz tem lá o Crime do Padre Amaro, no qual ele fala, que critica a questão da igreja, das carolas, dos padres que de fato não têm comprometimento com a sua religião, enfim, né? O que a gente tem também como característica do Eça de Queiroz? Um certo humor sarcástico, uma certa ironia, né? E de novo, eu acho A Relíquia, o primeiro capítulo da Relíquia, são 5 capítulos longos, diferentemente do Machado, que tem capítulos pequenininhos, aqui a gente tem capítulos longos e são 5. O primeiro capítulo é muito legal, eu gosto muito,
Mas depois no 2, quando começa a viagem, eu acho um tanto quanto maçante, confesso, né? A parte da viagem em si, a Jerusalém que ele faz. Mas enfim, é possível você se divertir, porque é um livro que tem várias tiradas de humor. Tem uma certa questão de pessimismo também, que faz parte, né, dos autores realistas, que se voltam para a realidade e quando analisam a sociedade, porra, mano, o ser humano é foda, né? Então vem um pouco desse tom pessimista. E a grande chave deste livro é o desejo pela riqueza, né? Porque Teodorico, que é o nosso personagem aqui, protagonista, ele só pensa nisso, ele só pensa em enriquecer. Ele é o protagonista, mas ele é o anti-herói. Ele não é um moço bonzinho, com boas ações. Ao contrário, ele é um malandro, né? No fim das contas, eu não sei vocês, mas a gente torce pra ele porque a Titi, que é o personagem que acaba antagonizando com ele, mano, ela é muito chata. A gente quer mesmo que ela morra e que ele fique com a herança dela. E aí é claro que esse vídeo vai ter spoilers, ele não vai ficar, ele só vai se ferrar, né? A gente tem uma certa... É possível ver uma visão determinista aqui, que a gente sabe que o determinismo é uma teoria, entre aspas, científica do século XIX, que vai ser muito usada, por exemplo, nos romances de tese, como Curtiço, para dizer que o meio determina o comportamento do homem. Mas existe um certo determinismo, se parar para pensar que mesmo no final da obra, o Teodorico não se arrependeu. Ele não aprendeu nada, ou seja, mano, ele nunca vai mudar, né? Ele ainda pensa, puta, mas se eu tivesse conseguido enganar minha tia, hoje eu tava bem com a herança dela e tudo mais. Bom, tem alguns aspectos da linguagem dessa de Queiroz, a Fulvestre pode te perguntar alguma coisa nesse sentido, né? Fica aí uma dica pra você. A gente tem muitos adjetivos, muitos advérbios, o livro é sempre muito rico em detalhes. Isso é uma característica geral do realismo, né? E é uma coisa que acontece também aqui no livro do Essa, e que talvez torne a sua leitura um pouco maçante, essa riqueza de detalhes. Ele vai usar muitos adjetivos e muitos advérbios nessas descrições. A gente tem alguns diminutivos com sentido um tanto quanto pejorativo. Temos o discurso indireto livre, que é muito comum também aqui, a passagem, né? As fronteiras entre o que é fala do narrador, o que é pensamento do personagem, essas fronteiras são muito tênues, porque afinal de contas esse narrador onisciente, é que aqui não é o narrador onisciente, porque o narrador é em primeira pessoa, é o próprio Teodorico contando a sua história, mas mesmo quando ele vai falar de outros pensamentos, de outros personagens, essa mistura entre o que é voz do narrador e o que é pensamento dos personagens, que é o discurso indireto livre, que acontece bastante na literatura. A gente tem também o uso de algumas figuras de linguagem, e os diálogos deste livro mostram um pouco de como é a variedade linguística que os burgueses portugueses do século XIX falavam, tinham. Então, poderia acontecer uma questão nesse sentido, voltada para a linguagem. É uma literatura realista, portanto, extremamente antirromântica. Então, acabou a idealização, acabaram os personagens heróicos, mocinhas, burgueses e burguesas, sonhadores. É uma literatura antirromântica, anticlerical, né? A crítica que o Essa de Queiroz vai fazer, e é importante que você entenda isso, ele é contra o clero, não necessariamente contra Deus. O grande problema da religião é que ela é feita por homens e para homens, e os homens corrompem a ideia de Deus. Ele não está em nenhum momento falando contra Deus, ele está falando contra os homens, né, que se aproveitam da religião, usam da religião para se aproveitar de outras pessoas, para tirar benefício próprio, enfim. E também uma literatura antiburguesa, porque existe essa crítica da sociedade burguesa, como a gente vê nas obras do Machado, né? Pode aparecer alguma questão de literatura comparada, colocando o Quincas Borba, que é realismo brasileiro, com a relíquia dessa de Queiroz, que é realismo em Portugal. E aí, assim, o que pode ser engraçado para você é que esses personagens, mano, eles são quase caricatos, né? Não existe uma pessoa tão lazarenta quanto a Titi. Eu vou dizer, a minha mãe tem muitas amigas muito carolas. Minha mãe é muito religiosa, né? E ela tem muitas amigas muito religiosas, de igreja católica, mas assim, nem a mais carola das amigas da minha mãe é assim como a Titi. A Titi é um personagem no sentido de ser uma caricatura. É ridículo, né? E o próprio Teodorico também tem momentos muito caricatos. Isso acaba trazendo uma certa graça para o livro e afasta demais esses personagens daquele ideal do romantismo, dos personagens idealizados e tudo mais. Tá, de que esse livro está falando? Esse livro está falando de hipocrisia.
E eu acho que, de certa forma, isso é uma coisa muito atual, principalmente se você pensar em hipocrisia religiosa. A gente tem hoje muito isso, a pessoa que prega uma coisa e religião, e eu acho que você já imaginou pessoas da sua vida que você conhece que são assim, muito religiosas, e pregam e postam muitas coisas de igreja, de religião e de Deus, mas são filha da puta com o seu próximo, né? E também tenho certeza que você conhece figuras públicas também, né? Essa preocupação e essa hipocrisia religiosa, o Essa de Queiroz já está tratando aqui no século XIX. A questão do oportunismo, né? Muitos padres, o próprio Teodorico, olha que ilustração bonita que eu achei aqui agora. O próprio Teodorico é extremamente hipócrita. A vida de aparências da burguesia e uma vida de futilidade, que é sempre tratada pelos autores realistas. É sempre muito criticado isso, né, nos livros dele. Machado de Assis faz isso no Brás Cubas, no Dom Casmurro, no próprio Quincas Borba, e o Essa de Queiroz também vai fazer aqui, como faz na Cidade das Serras, né, criticar essa burguesia que é inútil, que não faz nada, que é extremamente fútil, que vive de aparências. A gente vai ter então a ironia do Machado, um certo humor sarcástico, uma certa acidez, né, e eu poderia imaginar uma relação com o Barroco, sendo o Barroco um movimento extremamente da Contra-Reforma, um movimento extremamente religioso. Não que seja o caso aqui, porque quando Teodorico tenta fingir ser religioso, ele se aproxima talvez de uma estética barroca no sentido de exagero, de extremismo, né? Fique atento também que isso pode ser um ponto de contato. A gente, para falar um pouquinho da Titi, ela é extremamente religiosa, ela se acha extremamente devota, mas, mano, ela é incapaz de um ato de caridade com o ser humano, né? Então é que vem a hipocrisia. Sou tão religiosa, vou tão à igreja, frequento tanto, mas, mano, quando o sobrinho dela lá, o parente dela tá precisando de dinheiro, como ele se envolveu com um rabo de saia, porque ele tem uma mulher, ela fala, mas que morra, Cristo não padeceu também na cruz? Então ele que padeça, ninguém mandou se meter com rabo de saia, porque homem, pra mim, que se mete com rabo de saia, não tem perdão. Então, assim, ela é extremamente religiosa, mas ela é uma filha da puta, em vários momentos, né? Até no fim do livro, quando ela deixa os óculos de herança pro Teodorico, ela tá sendo filha da puta. É pra você ver de longe a herança que você perdeu, porque você se envolveu em relaxações com as mulheres, né? Ela é extremamente, como direi, louca, praticamente, nesse sentido que ela não perdoa nem relações entre homem e mulher, tipo casamento, porque pra ela o sexo é uma coisa impensável, né? Ai, fulano vai casar, pouca vergonha, vai casar porque e daí vai ter relação sexual, e isso na cabeça dela não existe, né? Então ela é extremamente carola, beata, conservadora, reacionária e ruim, uma pessoa ruim. Ela acha que ela é muito religiosa, mas aí que tá, qual é de fato a mensagem que ela entendeu a mensagem de fé, a mensagem de paz? Eu acho que não. É muito engraçado, assim, não é muito engraçado, nossa, que engraçado, morri. Mas chega a ser engraçado em alguns momentos o Teodorico, né? Por isso que eu falo, principalmente o primeiro capítulo, que é o que eu acho mais legal, depois o livro, pra mim, cai um pouco. A maneira como o Teodorico, por exemplo, se refere a Cristo, e aí é isso, né? Essa hipocrisia. Como ele é o único parente da Titi, da tia do patrocínio, e esse nome já é, né, patrocínio, porque é o que ele espera que aconteça, que ela patrocine a vida de esbórnia que ele sempre quis, né, quando ela morrer, que ela morra logo e deixe o dinheiro todo pra ele. Ele tem certeza, como ele é o único parente vivo dela, que ela vai deixar o dinheiro pra ele. E aí um dia ele vai jantar com o Dr. Margaride, e o Dr. Margaride fala pra ele, olha, eu não sei, mas você nunca reparou que você tem um rival? Ele, como assim rival? Só tenho eu de parente. Ele fala, não, Jesus Cristo. Cristo é seu rival. Porque a sua tia já pensou em deixar todo o dinheiro para a igreja. E aí ele fica absurdado. E eu queria te convidar a ler esse trechinho aqui comigo. Ele diz assim, ó, olha aí. Eu estava decidido a não deixar ir para Jesus, filho de Maria, a aprazível fortuna do comendador Gegodinho. Pois que... Não bastavam ao Senhor os seus tesouros incontáveis, as sombrias catedrais de mármore que atulham a terra e a entristecem, as inscrições, os papéis de crédito que a piedade humana constantemente averba em seu nome, as pás de ouro que os estados reverentes lhe depositam aos pés traspassados de pregos, as alfaias, os cálices, os botões de punho de diamantes que ele usa na camisa na sua igreja da graça? E ainda voltava do alto do madeiro os olhos vorazes para um bulho de prata e uns insípidos prédios da Baixa?
E depois ele diz, e na sua cruz de pau preto, o Cristo, riquíssimo, maciço, todo de ouro, sangrando ouro, reluzia preciosamente. É engraçado. Mas Cristo já não tem tanto, gente. Ele quer ainda ficar de olho na minha herança? A igreja tem muito dinheiro, ai, tudo que tem na igreja já, ele ainda fica ali do alto do madeiro, cobiçando a minha herança. Então, assim, é um jeito completamente desrespeitoso de tratar Cristo. Então, a gente vê que do discurso que ele tem pra tia, é extremamente mentiroso, né? Ele não tem respeito nenhum, ele não tem fé absolutamente nenhum. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura. Como eu te disse, o livro tem 5 capítulos, né? E aí, no início, que é o que ele chama de prefácio, ele vai dizer, ó, vou contar a minha história, e a história que eu vou contar aqui é o narrador, como eu já disse, em primeira pessoa. Ele fala, eu vou contar a história de uma viagem que eu fiz para Jerusalém, uma viagem que foi financiada pela minha tia, mas só que não é guia de viagem, não. Tá? Eu quero contar outras coisas. Se você quer um guia de viagem para Jerusalém, você pode procurar o Dr. Topsius, que é o meu amigo que viajou comigo. Ele escreveu lá Jerusalém, passeada e comentada, e aí você vai ter dica de viagem. Aqui não é para dica de viagem. Inclusive, neste livro, o Dr. Topsius comenta que eu andava com 2 embrulhos, carregando os ossos dos meus antepassados. Mentira, não era nada disso. Você vai saber daqui a pouco que embrulhos são esses, né? É claro que assim, se eu estiver lendo esse livro pela primeira vez, eu vou ficar, meu Deus, se eu não sei nada da relíquia, nunca, o que é difícil, nunca vi nenhum spoiler, nunca ouvi falar nada, nunca vi videoaula, nunca vi nenhum professor falando, nunca vi resumo, nada, talvez nesse momento você fique, 2 embrulhos, porque ele joga esse suspense já no começo, são 2 embrulhos, você fala, gente, que embrulho será esse? Que será que vai ter aqui? Que será que vai acontecer? A gente que já sabe, você sabe muito bem do que ele está falando, são os 2 embrulhos que ele vai confundir e que vão destruir a vida do nosso narrador, vão destruir todo o seu plano de ficar com a herança da tia, né? Bom, começa o primeiro capítulo, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a educação que esse narrador teve, o Teodorico, um pouquinho sobre a apresentação da família dele, o nascimento, como que ele chega na casa da tia, a educação que ele recebe, um pouquinho sobre até os preparativos para a viagem. E ele começa dizendo, meu avô foi o padre Rufino da Conceição. E você faz, hã? O avô era padre? É isso, né? O padre teve um filho que era ele. Então o avô dele era padre, de novo já começa aí a crítica. Porque você sabe que teoricamente, pelo menos até hoje, e nessa época também, os padres não podem se casar, muito menos ter filho, né? Como é que ele é avô de padre? Então já começa por aí. Ele apresenta a família e aos 7 anos ele fica órfão, porque a mãe dele morre ali no parto ou logo depois. E o pai morre quando ele tem 7 anos. E aí ele vai ser encaminhado para morar com a única parenta viva dele, que é a dona Titi. É a tia, é uma tia que mora em Lisboa e ela é a dona Patrocínio e ela é extremamente religiosa. A casa dela vive cheia de padre, ela tem um oratório riquíssimo, cheio de santo. E o coitado do menino vai morar com essa tia louca, Carola. Ele tem que seguir uma rotina muito rígida de rezas, de orações, de regras, e isso pode, isso não pode. Realmente, assim, é um inferno viver com a Titi. Ela diz que a gente deve conservar no corpo a frescura da castidade e na alma o medo do Senhor. Essa ideia da culpa católica. Ó, que Cristo tá olhando, né? Ó, que vai pro inferno, né? Ó, que nós estamos vendo seus pecados aqui. Então, essa coisa da culpa católica o tempo todo. Quando ele tem 9 anos, ele vai para um colégio interno, onde ele conhece seu amigo Crispim, que é um fofo, que tem traços homossexuais, porque Crispim enche o Teodorico de beijos, manda bilhetinhos apaixonados para ele. Eu acho Crispim um fofo. Só que logo que chega no colégio, o Raposo, Teodorico Raposo, que é o nosso personagem principal, ele já arruma briga com os colegas e ele se torna um maioral já. Ele briga com o moleque no banheiro, bate pra caralho no moleque. É engraçado que ele fuma. Eu fico imaginando, mas não tem 9 anos, caralho. Como é que fuma cigarro? Ele vira o Raposão. Ele ganha o apelido de Raposão, porque ele se torna, na verdade, ele faz bullying com o amigo, ele bate nos caras e ele já desde sempre se torna um maioral lá no colégio. Depois de um tempo, claro, mais velho, ele vai estudar em Coimbra, vai fazer direito, que era muito comum na época, a gente tinha poucos cursos na época, né? As pessoas não sofriam tanto quanto você, meu aluninho vestibulando, minha aluninha vestibulanda, para decidir que curso eu vou fazer.
mas também, por outro lado, tinha muito menos opção, né? Era ou isso, ou aquilo, ou você vai ser padre, ou vai ser médico, ou vai ser advogado, não tinha muita escolha. Então ele vai fazer direito em Coimbra e lá ele tem que morar com um padre. A tia arruma a casa de um padre pra ele morar. Ele fala, ai meu Deus, que saco, porque a rotina na casa do padre é tão chata quanto a casa da tia. Só que o padre morre logo. E aí ele vai pra esbórnia, ele vai mudar pra uma pensão, ele vai comer todo mundo que ele quer, ele vai beber. E aí ele escreve cartas pra tia piedosas toda semana dizendo como a rotina dele de orações é muito séria, como ele reza muito, como ele vai à igreja e pede por ela. Mentira! Ele está na esbórnia e ele adora essa vida da esbórnia que ele tem lá então. Quando ele vai passar férias na casa da tia, é o inferno. Que aí ele tem hora pra dormir, tem hora pra chegar, tem hora pra sair, tem a reza, tem a missa, tem a procissão, tem a novena, tem a promessa. É um saco, né? Então, porque agora ele conheceu a vida boa que ele sempre quis ter e nunca teve, ele só vai ter no período da faculdade. É nesse período que ele encontra o Xavier, que é um parente distante, que eu já tinha mencionado, que tá doente, precisando de dinheiro, e aí ele fala comigo, pede por mim pra Titi, pra ela me dar um dinheiro, e aí ele é cuzão, ele não fala, ele não tem coragem de falar com a tia, e aí o Xavier bota no jornal. Sou fulano de tal, parente da dona Patrocínio, estou precisando de dinheiro. E nem quando lê no jornal, ela caga pra ele, ela não tá nem aí, né? Ela, não vou ajudar, imagina, se meteu com mulher, se meteu com pra ela, relação sexual entre homem e mulher, claro, entre homem e mulher, porque entre homem e homem, mulher, pra Titi pior ainda, né? Mas pra ela isso é um grande absurdo e esse cara não merece nada, porque quem mandou ele se meter com mulher e de mim ele não vai ter um centavo. Olha que religiosa, olha que devota, olha que pacífica esta senhora. Aí ele encontra um amigo da época da faculdade, porque ele acabou a faculdade, voltou, tá morando com a tia, e ela até dá uma mesada pra ele e tal. Mas ele quer mesmo é que ela morra logo pra ele ficar com o dinheiro todo dela, né? E aí esse amigo apresenta pra ele a Adélia. A Adélia vai ser a grande paixão do Teodorico, ele é completamente apaixonado por ela. Ele conquista a confiança da tia e ele começa a poder sair um pouco mais, chegar um pouco mais tarde, não muito, mas um pouco mais tarde. E ele começa a visitar a Adélia, faz visitas frequentes à Adélia. Se a tia descobrir, suspeitar que ele sai com uma moça, ele tá perdido, ele não vai ganhar nada. A tia é muito tonta, né, gente? Porque é óbvio que o moleque, você acha que não? Você acha que ele saiu pra ir na missa, você acreditou? Né? Ela acreditou. E ele começa a sair com a Adélia e ele divide a vida dele entre as visitas à Adélia e a rotina religiosa que ele tem que seguir com a tia. Bom, a gente ainda tá no capítulo 1 e nesse momento é que ele vai ter a conversa com o Dr. Margaride, quando o Dr. Margaride abre os olhos dele e fala, você tem um rival, que é Jesus Cristo. Agora, se você provar pra sua tia que você é muito santo, que você é tipo, deixar o dinheiro pra Jesus e deixar pra você é praticamente a mesma coisa. E aí ele decide, eu vou ser agora o mais santo de todos, eu vou mostrar pra minha tia como eu sou religioso. E essa parte, eu acho essa parte engraçada, né? Porque ele chega em casa e ele tá desesperado, porque ele pensa, essa mulher vai deixar o dinheiro pra mim, ela tem que deixar o dinheiro pra mim. E ele fala, eu preciso mostrar pra ela que eu sou religioso. E aí, quando cheguei a casa, senti que a Titi estava no oratório, sozinha, a rezar. Enfiei pro meu quarto, sorrateiramente, descalcei-me, despi a casaca, esguedelhei o cabelo, atirei-me de joelhos pro soalho e fui assim, de rastos pelo corredor, gemendo, carpindo, esmurrando o peito. Ai, microfone, né? Esmurrando o peito, clamando desoladamente por Jesus, meu Senhor. A tia vem desesperada. Ao ouvir no silêncio da casa estas lúgubres lamentações de arrastada penitência, a Titi veio à porta do oratório espavorida. Que é isso, Teodorico, filho? Que tens tu? Porque ele tá descabelado. Jesus! Jesus! Batendo no peito, de joelho, até ela assusta. O que é isso? E ele... Abati-me sobre o soalho, aos soluços, desfalecido de paixão divina. Desculpe, Titi, estava no teatro com o Dr. Margaride, estivemos ambos a tomar chá, a conversar da Titi, e vai, de repente, eu voltar para casa, ali na Rua Nova da Palma, começo a pensar que havia de morrer, e na salvação da minha alma, em tudo que nosso Senhor padeceu por nós, e dá-me aqui uma vontade de chorar. Enfim, a Titi faz favor, deixa-me aqui um bocadinho só no oratório para aliviar. E ela vai, nossa, que beleza. É muito idiota. É óbvio que isso é mentira. Ele tá chorando desesperado só de pensar em perder o dinheiro. Ele fala, eu preciso convencer essa mulher que eu sou muito religioso. E aí ele exagera, né? Qualquer pessoa vendo uma cena dessa fala, gente, é claro que é mentira. Que é isso? Descabelado, chorando, Jesus, Jesus, como eu amo Jesus. É tudo
mentira, né? Então, assim, tem essas passagens que eu acho que são engraçadinhas. E aí, a partir daí, ele intensifica a rotina religiosa de devoção. Ele vai em 900 missas, é maratona das missas. Ele acorda, vai na missa, vai na novena, vai na outra novena, vai na missa, vai na outra missa, vai nisso, vai naquilo, paga a promessa, vai aqui, resolve lá, vai aqui, reza aqui, o dia inteiro. E aí, quando ele chega pra ver a Adélia à noite, ele tá morto, porque ele não consegue levantar o dedinho. Que dirá levantar outras coisas. E a Adélia começa a ficar um pouco de saco cheio, né? Porque, afinal de contas, o seu amante fogoso não tem condições de nada, porque ele fica o dia inteiro de uma igreja pra outra, de uma igreja pra outra, de uma missa pra outra. Pra quê? Pra provar pra tia que ele é religioso e merece o seu dinheiro. No fim das contas, vai acontecer que a Adélia vai acabar traindo ele, né? Ele chega um dia na casa dela, tem um cara lá, ela fala, ai, meu primo, escuta, você pode me emprestar um dinheiro? Ele dá um dinheiro pra ela, depois a empregada dela conta, fala, que primo, esse aí é o amante dela, eles dão risada, aquele dinheiro que você deu, ela comprou roupa pra ele, e quando você sai daqui, eles te dão risada nas suas costas, te chamam de Carola. Ele fica muito triste, ele até pensa em ele reza pedindo pra Deus, né? Pela primeira vez ele reza e ele pede de verdade, Deus, me traz a Adélia de volta, eu gosto muito dela e tudo mais. Nesse tempo ele encontra com um amigo que fala pra ele, mano, tava em Paris e porra, Paris é foda, hein? Você tem que ir pra Paris, é uma putaria muito louca. Lá é foda, você vai adorar. Ele pensa, minha tia nunca vai deixar eu ir pra Paris, mas nunca que ela vai deixar eu ir pra Paris. E ele tenta. Num jantar, sempre com os padres, ele fala, ai tia, tinha tanta vontade de conhecer Paris, as igrejas de Paris, rezar pela senhora lá em Paris. Até parece, né? E aí ela, imagina, Paris é um antro da perdição. E aí um dos padres que vê que, na verdade, o coitado do menino, né, queria dar uma passeada, ele fala, olha, Paris realmente eu não digo, mas assim, eu ouvi dizer que Jerusalém é um lugar muito bonito. E ele fica, ai, Jerusalém, meu cu, quem quer saber de Jerusalém? Queria ir pra Paris, na putaria, que terra santa, meus ovos, né? E o padre fala, inclusive, se uma pessoa, assim, mais nova, fizer uma viagem para uma pessoa mais velha, é como se a pessoa mais velha tivesse ido. É o padre ajudando, porque aí a tia fala, então tá decidido, eu vou pagar pra você ir pra Jerusalém, você vai trazer uma relíquia de lá pra mim. E ele fala, ai mano, que merda, Jerusalém, não quero ir pra Jerusalém, que lugar chato, de santo, o que eu vou fazer em Jerusalém? Mas quando ele começa a estudar o mapa, e ele vê os lugares pelos quais ele vai ter que passar para chegar até Jerusalém, ele pensa, pode ser interessante. E ele vai usar a expressão, caramba, vou fartar o bandulho. Que é uma expressão que eu digo, que eu acho que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia, né? Se bota lá no seu Instagram. Hashtag sextou, vou fartar o bandulho, que é o que ele achou que ia acontecer nessa viagem. E até aqui tá tudo muito legal. Aí começa o capítulo 2, que é a viagem, que eu acho mais chato. Logo, viajando, né, a bordo, ele encontra o tal do Dr. Topsius, que é um alemão, que é um pesquisador, antropólogo. Eles decidem viajar juntos, dividir quarto para dividir as despesas. E a primeira parada deles é no Egito, onde ele vai conhecer Miss Mary. Miss Mary é uma inglesinha muito bonita, que começa a sair com ele e eles começam a ter um tórrido caso, né? Ele vai conhecer porra nenhuma, ele fica dentro do quarto com ela só. E aí na partida dele é muito engraçado, porque ele tá apaixonado, ele não quer ir embora, ele canta um fado pra ela, é engraçadíssimo. E aí ela deixa pra ele a sua camisola de dormir, que é uma camisola sensual, né? Porque essa moça, eu sempre tenho muita dificuldade de determinar se a personagem é uma prostituta ou é só uma mulher aproveitadora, né? De qualquer maneira, quando ele volta, já dando spoiler, quando ele passa de volta pelo Egito, a Mary tá com outro cara já. Então, ou prostituta paga pra isso, ou pelo menos uma mulher muito aproveitadora que aproveita pra pegar dinheiro dos caras, quando tá apaixonado por ela, ela é, né? E ela deixa pra ele essa camisola embrulhada com um bilhetinho que diz: ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança pelo muito que gozamos. E aí ele embrulha isso num papel pardo e vai seguir viagem com esse embrulho. Aí eles vão chegar em Jerusalém, ele acha tudo muito chato. No hotel tem uma moça bonita, uma hóspede bonita com o pai, ele fica seguindo ela, e aí um dia ele vê, ela vai tomar banho, ele olha, vai espiar ela pelo buraco da fechadura, e o pai vem dar uma sova nele, destrói ele, bate nele demais. Aí o guia deles em Jerusalém leva eles até a casa da Madame Fatimé para ver uma dançarina que ele fala que é,
maravilhosa. Ele fala, você vai ver bailar hoje a Flor de Jericó, que é a mulher mais bonita que tem aqui. Só quando eles chegam lá, a Flor de Jericó, que era a tal da dançarina bonita, famosa, tinha chegado um gringo importante na cidade, mandaram ela para dançar para ele no hotel e não tava lá. A dona Fatimé fala, não, mas eu vou mandar, vou trazer outras bonitas. E cada mulher que ela traz é mais horrorosa que a outra. Então essa parte também é engraçada, porque ele tá o tempo inteiro tentando aí achar uma mulher bonita e vem vindo uma mulher, cada hora uma mulher mais feia, né? Tem uma que vem a moça com véu e ela vem dançando, eles acham bonito, e quando levanta o véu ela é vesga, tem os dentes podres, nariguda, horrorosa, aí ela vem com um bafo de cachaça, pedir dinheiro, ele sai daqui, ela, sai se coçando, uma coisa horrorosa, né? Essa parte chega a ser engraçadinha, ele achando que vai fartar o bandulho, mas na casa de Madame Fatimé as mulheres não são bonitas como ele esperava e nada vai acontecer. Aí, ainda no capítulo 2, ele chega na região do Santo Sepulcro, né, os lugares turísticos e religiosos, então é de Jerusalém, e ele fica muito incomodado com a falta de respeito. Os vendedores, galerinha vendendo relíquia, aqui lasquinha da cruz de Cristo, aqui água do Rio Jordão, aqui, e os próprios turistas, turista é um bicho sem educação, né, em geral, pelo menos o turista brasileiro eu posso dizer. Por que eu tô falando? Porque não tenho muito contato com turistas gregos e ainda não viajei assim para muitos lugares fora do país. Mas o turista brasileiro, ele acha que ele quer vantagem em tudo, ele não respeita a fila, ele acha que ele vai entrar antes dos outros, ele aproveita das coisas, né? Eu acho que é meio parecido com o que ele vê aqui, que ele fica incomodado. A gente está num lugar santo, está querendo tirar vantagem do outro, e esse bando de vendedor, ele fica muito incomodado. Ele vê o Rio Jordão famoso e ele acha feio, fala, o Tejo, Portugal, muito mais bonito que esse rio horroroso de águas barrentas. Ele não gosta do Tejo. E aí ele chega a uma árvore monstro. E aqui fica um momento que eu acho que pode ser interessante para a biologia, porque ele encontra essa árvore monstro, que é uma árvore cheia de espinhos, e ele tem uma ideia. Vou fazer uma coroa de espinhos desse ramo aqui e vou falar para Titi que é a coroa de espinhos de Cristo. Só que aí ele bate um papo com a árvore, ele fala, escuta aqui, você tem poder mágico? Não tem não, né? Porque assim, eu vou te levar, mas não é pra você curar a Titi não, porque a Titi tem uma doença no fígado e tal, não é pra curar. Eu tô te levando que é pra você ficar quietinha fingindo de morta. Se for pra você curar essa véia, eu não te levo, te deixo aqui. Eu quero ver a Titi morrer logo, pra eu poder ter a minha herança, né? E aí eu fiquei pensando nessa história Árvore Monstro, porque tem essa passagem do livro em que ele fala, você é só um nome latino nas classificações de Linneu. Fiquei pensando que poderia ver aí um link com a biologia e pedir pro Júlio me fazer um favor de gravar uma participação aqui para vocês, falando então um pouco que espécie seria essa dessa planta da qual teria sido feita essa coroa de espinhos. Então vamos ouvir o Júlio? Fala aí, Ju! Oi, Ju, obrigado pelo convite. Oi para você que acompanha o canal. Vim aqui para dar uma dica, na verdade, a Ju pediu para que eu imaginasse alguma planta que se encaixasse na descrição da árvore monstro, a relíquia dos espinhos. Difícil a gente tentar descobrir qual é a espécie dessa planta, mas o Essa dá uma pista pra gente. Ele indica que existe num trecho da obra, o trecho é o seguinte, ele diz, o erudito Topsius desdobrou lentamente o seu lenço de quadrados e declarou contra a fútil tradição latina e contra o ignaríssimo Hasselquist, que a coroa de espinhos fora arranjada de uma silva fina e flexível que abunda nos vales de Jerusalém, com que se acende o lume, com que se erriçam as sebes e que dá uma florzinha roxa, triste e sem cheiro. Fomos atrás desse nome, silva, e uma das plantas que se encaixou nessa categoria é justamente a planta da amoreira. Ela se encaixa nessa descrição de um arbusto, não sei se grotesco, também não sei se esquisito, porque ela é bem comum em Portugal. E estamos falando de uma planta de aproximadamente uns 3 metros, ela pode chegar a 3 metros de altura. Uma planta que tem muitos espinhos espalhados pelo seu caule, dá uma florzinha de fato arroxeada, mas produz frutos muito saborosos, as amoras. É interessante que essa comparação com um arbusto grotesco seja sugerida, porque a gente está falando de uma planta que pode mesmo enovelar os seus caules, vir uma fortaleza quase intransponível se essa área for abandonada. Difícil mesmo de ultrapassar. Só que ele diz que esse arbusto grotesco com nome latino nas classificações de Linneu, ele seria a árvore monstro. O Linneu, nesse caso, é uma referência ao pai da taxonomia,
O Linneu é um botânico sueco que fez uma espécie de manual de instruções para conseguir organizar um pouco mais, universalizar o conhecimento, para que a gente pudesse usar o mesmo nome científico para espécies em qualquer lugar do planeta. Ele propôs um conjunto de regras de nomenclatura para justamente criar um passo a passo de como dar esses nomes científicos. Vamos tentar então atribuir a Silva, a essa nossa árvore monstro, algumas dessas regras para recordar. Talvez apareça alguma questão interdisciplinar aí. Procurando, a gente encontra essa espécie, Rubus umifolius, como a principal, a mais presente em Portugal. E aqui estão 4 regras, existem mais do que 4, mas a gente vai destacar as principais que se encaixam nesse nome científico. A primeira dessas regras, se você notou, Rubus umifolius, não é português. O próprio essa dava a pista pra gente que o nome estaria em latim. E de fato, Rubus umifolius está em latim. A primeira regra dele é que os nomes científicos devem ser escritos em latim ou devem ser latinizados. Eles devem ser adaptados para essa nomenclatura. Seguindo o latim, porque se trata de uma língua morta. Estamos falando de um idioma que não é mais utilizado por nenhum país como língua oficial. Não vai sofrer, portanto, muitas transformações. Pode sofrer adaptações, mas não transformações na sua língua original. O primeiro desses nomes, Rubus, ele é o gênero. Se você lembrar, a gente tem o Reficofage, lembra disso? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. 7 categorias taxonômicas, o Linneu propôs algumas delas, e hoje a gente usa essas 7 como referência. O gênero é uma delas e, acrescentado de uma característica, o epíteto específico, umifolius é uma característica, geralmente de um substantivo, nesse caso Rubus, é uma característica do gênero. Então nós dizemos que gênero mais epíteto dão o nome da espécie. Por isso que a segunda regra é de que, para se referir a nomes científicos, nós usaremos uma nomenclatura binomial, 2 nomes. Perceba também que eu estou destacando Rubus umifolius. Eu sublinhei não apenas para dar destaque na minha lousa, mas porque essa é a regra. Nós vamos destacar num texto os nomes científicos. Nós destacamos o gênero e destacamos o epíteto. Em conjunto, estamos destacando a espécie. Quando estamos escrevendo à mão, como eu fiz, nós sublinhamos. É mais fácil. À mão, numa mídia impressa, se você estiver digitando no computador, é mais frequente vê-lo em itálico. O nome científico está destacado, mas ele está em itálico. Você pode ver em negrito, pode ver entre aspas, parênteses, uma série de adaptações são possíveis, desde que o nome esteja em destaque. Por exemplo, se você fosse ler um texto sobre a amoreira, ele diria, a amoreira é um arbusto, tararara. Em algum momento ele fosse mencionar o nome científico, ele se referiria a Rubus umifolius em destaque, para já termos a noção de que se trata do nome científico dessa planta. Legal? O último ponto que eu quero lembrar vocês é a regra associada à letra maiúscula nos nomes científicos. Só a primeira letra é maiúscula. A primeira letra do gênero. Nomenclatura associada a 2 nomes é nomenclatura binomial. Mas somente a primeira letra do primeiro nome, que é o gênero, será maiúscula. Todas as letras do epíteto serão minúsculas. Legal? O Linneu então propôs um conjunto de regras para organizar esse conhecimento. Espero que com essa tentativa aqui de dica, a gente consiga acertar mais questões, a gente consiga talvez esclarecer um pouco mais dessa árvore monstro que o Essa trouxe no livro dele. Legal? É contigo, Ju. Um beijo. Obrigada, Ju. Enfim, dessa árvore monstro, então, que ele chama de árvore monstro aqui, é que o Teodorico vai fazer essa relíquia, né? E aí ele fala: logo senti perpassar-me na alma, aquietadoramente, com uma consoante fresquidão de brisa de estio, o pressentimento de que breve a titi ia morrer e apodrecer na sua cova. Eu acho muito engraçado o jeito que ele deseja a morte da tia e como ele fala disso de uma maneira... A melhor coisa que pode acontecer na minha vida, a titi vai morrer, vai apodrecer na cova dela. Gente, é uma coisa horrorosa, né? Mas eu acho engraçadinho, vai. Bom, dando caminho, o capítulo 3 é o capítulo da loucurinha. Você fala, mano, que porra é essa? Ele dorme e tem um sonho. E nesse sonho, ele está na Jerusalém antiga, na época de Cristo, no momento em que Cristo está sendo condenado.
Ele e Dr. Topsius, com a consciência do século XIX, passeiam por essa Jerusalém e ouvem conversas pela cidade sobre o Cristo, e as pessoas questionam Cristo, questionam sua castidade, questionam seus ensinamentos. Ele para nas tavernas, nos bares, e escuta as pessoas falando: não, esse cara aí, imagina, você acha que casto, nada, tem um monte de mulher, não, que profeta, que milagre, tem nada disso. Ele ouve as pessoas questionando o poder de Cristo, né, porque era um homem, e aí eles acabam acompanhando e assistindo o julgamento de Cristo e a Via Crucis toda, na verdade, né, a sua condenação, então, que são as plaquinhas que a gente vê na igreja, né, desde o momento que Pôncio Pilatos vai lá e lava as mãos, solta Barrabás, que pede pra galera: e aí, vocês querem que solte quem? Porque, eu não me lembro agora, minhas aulas de catecismo falharam aí, mas tem esse rolê, né, como era uma data especial, ele ia soltar um prisioneiro, e aí ele fala: vou soltar um, quem que vocês querem? Barrabás, que era um criminoso, confesso, né, ou Cristo, quem vocês querem que solte? O povo: solta Barrabás, solta Barrabás. O povo queria ver Cristo condenado, e eles presenciam toda essa cena, né. Aqui tem dois momentos que eu acho que são importantes, em que a gente vê o realismo funcionando e a crítica do Eça de Queiroz ao ser humano, né. Primeiro é um vendedor de pedras. O cara vendia pedras no templo porque ele não tinha emprego, ele precisava, como é que fala? Sustentar sua família, né? E aí ele vendia essas pedras, não podia vender coisa, ele vendia pedra em que ele esculpia a imagem do templo. E os sacerdotes sabiam que não podia, mas faziam vista grossa, porque sabiam que ele precisava disso para sobreviver. E aí quando Cristo vem e expulsa todos os vendedores do templo, esse homem fica sem ter de onde tirar dinheiro. E aí ele tá mendigando. E aí o Teodorico pensa: poxa vida, mas Cristo fez o bem, mas não pensou nesse aqui? Veja que como a ação de Cristo, que foi boa, de expulsar os vendedores do templo, numa dessa, esse cara que, por exemplo, tá agora mendigando, não tem como sustentar a família. Então, é uma crítica que ele faz. E a segunda crítica, que é sensacional, é do homem da mão ressequida. Era um homem que estava doente, Cristo curou, teria curado esse homem com seus poderes milagrosos. E ele vê esse homem no meio da multidão: solta Barrabás, com a mãozinha ressequida, solta Barrabás. Porra, o cara te curou, Cristo fez um milagre, te salvou, e você tá aqui pedindo pela morte dele, para soltar o outro, para soltar Barrabás e crucificar Cristo. Que porra é essa? Que é a ingratidão do ser humano, né? Eu acho que dá para estabelecer uma relação com a política atual também. A gente tem muita gente que foi muito beneficiada, por exemplo, por muitas políticas públicas de governos anteriores nossos, e que enche a boca para falar mal desses governos, sendo que não teriam nada se não fosse esse. Eu não sei, eu acho que encaixa esta crítica. De qualquer maneira, é a crítica que essa faz da ingratidão. O cara foi curado por Cristo e ele tá ali pedindo para Cristo morrer. Então, como eu disse, é importante você pensar que o Teodorico e o Topsius passeiam por essa época de Cristo com a consciência de homens do século XIX, né? É como se eles tivessem viajado no tempo. E eles viajaram mesmo? Não, é um sonho que o Teodorico teve, tá? E aí ele acompanha, então, a crucificação de Cristo, e ele vai contar, numa parte muito polêmica, que na verdade a ressurreição foi uma coisa forjada. O que aconteceu é que os apóstolos de Cristo deram um vinho para ele, com uma substância, uma coisa meio Romeu e Julieta. Era um vinho que ia parar as funções vitais e parecer que ele tinha morrido, para depois eles darem um antídoto. Só que quando Cristo é crucificado, ele sofre muito com os ferimentos e ele não resiste. E aí quando depois ele é levado, enterrado, os amigos vão lá à noite, dão o antídoto, ele até volta à vida, mas ele não consegue sobreviver, porque ele está muito machucado da cruz e ele morre. E aí os amigos escondem ele numa caverna. E as mulheres, quando chegam para ver depois o túmulo, ué, cadê Cristo? Gente, não tá aqui, ele ressuscitou, mas não, ele só estava escondido na caverna ali do lado, porque os amigos tinham tirado ele e tinham colocado lá. Então, isso, o Eça de Queiroz vai dizer, não teve ressurreição, foi tudo uma farsa, uma enganação, foi um enganos. E ele diz, isso é a lenda inicial do cristianismo. Ele chama a ressurreição de Cristo de lenda. E é isso que eu digo, gente, que esse povo por aí da sociedade de bem, né? Porque os jovens têm que ler os clássicos mesmo, porque o jovem hoje não gosta de ler. Eu acho que se as pessoas soubessem o que Eça de Queiroz fala, por exemplo, sobre a igreja na relíquia, eles mudariam de opinião. Então, FUVEST, olha só, acabando com a religião, né? É a visão do Eça de Queiroz, porque o Eça de Queiroz vai dizer
que, como eu já disse no começo desse vídeo, o problema não é Deus, o problema são os homens que criam as religiões. E aí ele vai dizer, depois de amanhã, as mulheres vão chegar ao sepulcro, vão encontrar vazio, e Maria de Magdala, apaixonada por Cristo, que é Maria Madalena, vai sair gritando, ressuscitou, ressuscitou. E ele diz, e assim o amor de uma mulher muda a face do mundo e dá mais uma religião à humanidade. A religião se criou pelo mito da ressurreição, que na visão dele era uma mentira, na verdade, e uma mulher apaixonada que era... Você percebe quantas, vamos dizer, heresias do ponto de vista da Igreja Católica, da doutrina católica, essa de Queiroz está cometendo aqui, meu amor? São muitas, né? Bom, segue viagem no capítulo 4, ele passa pela Galileia, por Betel, por Nazaré. Não tem nada muito, assim, de mais interessante aqui. Não interessante, mas assim, de mais importante. Eu tenho que fazer um resumo. Apesar de eu falar pra Camões aqui, eu não vou fazer vídeos de 2 horas, né? E ele encontra uma mulher miserável pedindo esmola em um determinado momento. E ele pensa, eu vou dar pra ela essa camisola da Mary, porque o que ele fez? Ele tinha os 2 embrulhos, o embrulho com a camisola da Mary e o embrulho com o ramo da árvore que ele tinha feito, que era a relíquia da tia. Ele pensa, eu vou dar a camisola pra ela, porque com esse dinheiro ela vai vender essa camisola, vai conseguir um dinheiro pra se sustentar e eu me livro dessa prova do meu crime, porque eu não posso voltar pra Portugal com a camisola da Mary, minha tia, imagina, né? E é isso que ele pensa e ele dá o embrulho pra mulher. A gente não sabe na hora, mas na verdade ele já trocou os pacotes aí. E o que ele deu pra essa coitada da mulher é um ramo de uma árvore que não tem valor nenhum, né? Bom, na viagem de volta, ele encontra uma freira no navio e ele é muito sem vergonha, é muito tarado. Ele olha a freira e ele fala, irmã, mas que beleza. E ele tenta chegar na freira, só que aí é engraçado porque ele começa a passar mal, logo de enjoo, vomita até as tripas, passa mal o resto da viagem inteira. É engraçado você pensar, sei lá, talvez Deus falou, ei, minha filha não, você é maluco? Mas ele não tinha dessa, não tinha pudores, ele ia dar em cima da freira, né? E aí ele volta imaginando como vai ser quando ele chegar e entregar a coroa pra Titi, e ela vai ficar louca, e ela vai me abraçar e me beijar, e vai ficar tão feliz, e vai me nomear o seu herdeiro, e logo depois ela vai começar a morrer, ela vai cair, vai definhar, e vai começar a apodrecer, e vai esticar as canelas, e vai morrer, e vai começar a cheirar mal, e vai começar a apodrecer, e aí a gente vai enterrá-la numa cova, e os bichos vão comer ela, e vai ser tão legal, e aí vão abrir o testamento, e eu vou ser o herdeiro. Ele pensa tudo isso, cara, e eu adoro todas as vezes que ele pensa na morte da tia, que ele deseja a morte da tia, porque é muito engraçado, porque é uma coisa muito horrorosa de se desejar, e ele fala da morte dela e dela sendo enterrada e dos bichos comendo ela, como se fosse a coisa mais legal que poderia acontecer no mundo, né? Ele é extremamente cretino. E aí ele chega, tá lá os padres e tudo, ele levou lembrancinha pra todo mundo, a Titi já tá tratando ele melhor, porque ele já disse, eu trouxe pra senhora uma relíquia de Cristo, mas não vou entregar agora. Vou entregar depois do jantar, quero que seja um grande momento, coitado, que todo mundo esteja aqui para ver esse momento, né? Ele entrega as lembrancinhas pro padre, ele conta a viagem dele, nossa, foi santíssima, inventa como se tivesse sido uma viagem muito santa, que não foi. Tem um padre novo, um tal de padre Negrão, que começou a frequentar a casa da Titi nesse tempo em que ele estava fora, e aí depois, né, do jantar vem a revelação da relíquia. É muito engraçado, porque ele fala, eu queria dizer antes de tudo, que tudo nesse pacote é santo. E os preguinhos da caixa são da Arca de Noé. E as pessoas, e todo mundo acredita. É isso que eu falo, as pessoas são muito caricatas, os personagens são muito caricatos, né? E aí quando ele abre, é claro, ele trocou os pacotes e a tia puxa uma camisola de prostituta escrito, um bilhetinho, ao meu portuguesinho possante em lembrança pelo muito que gozamos. Assinado MM, que é Miss Mary. Ele não tem nem como se defender. A tia fica puta, os padres horrorizados. Meu Deus, expulsam ele de casa. Ele só tem tempo de pegar a mala, que ele nem desfez da viagem, e sair. E ele vai morar numa pensão. Com isso a gente chega no capítulo 5, né? E ele tá lá nessa pensão pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí chega um cara que ficou sabendo que tinha vindo um cara chegado de Jerusalém, que queria saber se não tem nada pra me vender. E ele vendeu um vidrinho com água do Rio Jordão, e ele percebe que ele pode fazer negócio com isso. E já vamos conversar uma coisa aqui. Teodorico, meu amor, ele nunca trabalhou, né? Tá, quando ele era criança, ele tinha 7 anos, ele foi morar com a tia, ele foi obrigado a morar com a tia, ele não tinha o que fazer.
Mas depois de um tempinho ali que ele já ficou grandinho, ele podia ter saído da casa da tia, esse inferno de religião e tudo mais, arrumado um emprego, ia morar muito bem? Não, mas ia ser dono da própria vida. Mas ele nunca quis. Ele sempre preferiu continuar essa vida de burguês, que bem ou mal ele tinha tudo, né? Na casa da tia, e esperar a tia morrer para ter direito à herança, para ser rico um dia, né? E agora foi tudo por água abaixo, porque a tia reviu a camisola, isso significa que ele esteve com a mulher, tinha o bilhete da mulher, acabou. Acabou pra você, tá expulso de casa, não vai ter herança porra nenhuma, né? E aí ele tem essa ideia, então, de vender falsas relíquias. E é assim que ele vai conseguir se manter, vendendo falsas relíquias, do mesmo jeito que ele ficou puto quando chegou lá na região do Santo Sepulcro de ver os vendedores, agora ele vai vender falsas relíquias. Eu acho engraçado que ele disse que vendeu 14 ferraduras do burrinho que conduziu a Sagrada Família, 75 pregos da cruz de Cristo, não tinha 75 pregos na cruz de Cristo, então são essas relíquias falsas, né? Um tempo depois a Titi morre e realmente deixa todo o seu dinheiro para a igreja e para os padres e manda para ele um par de óculos, dizendo: eu deixo esses óculos para você ver de longe a herança que você perdeu por se meter com mulheres e é filha da puta que essa velha está para morrer, ela tem tempo de parar e fazer o testamento e deixar um bilhetinho. Eu tô deixando esses óculos para você ver o que você perdeu. Filha da puta até o fim, né? Bom, no capítulo 5 ele tá putaço, ele se sente traído e ele reclama com Cristo, fala: tudo que eu fiz por você, como é que você faz isso pra mim? Tudo que eu fiz por você, ele não fez nada pra Cristo de verdade, tudo que ele fez era em benefício próprio, nunca foi de verdade, né? O amor dele por Cristo, ele nunca foi nenhuma missa de verdade por devoção, era tudo pra fingir pra tia que era religioso pra conseguir o dinheiro. E aí ele vai ter um delírio, um momento de delírio em que Cristo aparece pra ele e fala: irmão, eu não tenho nada a ver com isso não. São suas escolhas, a sua vida, você tem um livre-arbítrio, você faz da sua vida o que você quer. Eu só observo o que você faz e julgo isso. Eu não mando na tua vida. São tuas escolhas como homem. Eu não tenho culpa de nada. A sua vida é consequência do que você faz. Não vem jogar isso pra cima de mim, não. Eu acho interessante isso, porque aí é o Essa dizendo, de fato, o quanto o ranço dele é com o homem e não necessariamente com Cristo ou com Deus. É com a igreja e os homens que fazem a igreja e não necessariamente Cristo. Cristo chega pra ele e diz: amor, isso depende de ti, do teu esforço de homem. Não é uma decisão mágica, não vem jogar pra cima de mim, que eu não tenho nada a ver com isso. Pra finalizar, o nosso amigo Teodorico vai reencontrar o Crispim, que era aquele menino, quando era criança dava uns beijos nele, eu acho tão bonitinho. E aí o Crispim agora tá bem, tá administrando a firma da família, e o Teodorico encontra com ele e conta tudo, fala: mano, eu vou te contar tudo sem reservas. E ele conta tudo, conta a história da viagem, da tia. Precisa cortar que eu dei uma rotinha. Conta a história da viagem, da tia, que ele era cretino mesmo, que ele só queria dinheiro mesmo, da Mary, da camisola, conta tudo. Ele é super aberto com o Crispim. E o Crispim fala: mano, vou te ajudar. Vem trabalhar comigo. Ele vai trabalhar na firma do Crispim, depois de um tempo ele casa com a irmã do Crispim, e ele é muito sincero, que ele fala pro Crispim: vou casar com a sua irmã porque eu preciso casar, não tô apaixonado não, acho ela gata, acho ela gostosa, não é mal casar com ela, mas não é amor, não. Realismo, né? É o casamento de interesses. E aí ele consegue um certo dinheiro, ele descobre que o padre Negrão ficou com a maior parte da herança da Titi, porque conforme os outros padres foram morrendo, iam deixando as heranças que tinham recebido da Titi pra ele também. E no fim das contas ele ficou com a maior parte da herança da Titi, que ele está tendo um caso com a Adélia. A Adélia, aquela paixão do Teodorico lá do começo, ou seja, o padre Negrão ficou com praticamente tudo que o Teodorico quis. Ele ficou com a Adélia e ficou com o dinheiro, com a herança da Titi, né? E de novo, é mais um padre se relacionando com uma mulher. Então, mais uma crítica dessa de Queiroz. No fim, o Teodorico vira pai de família, casa, tem filhos, trabalha ali na empresa, consegue um bom dinheiro, ele consegue comprar de volta a propriedade na qual ele nasceu, que era dos seus pais, ele chega a ter um dinheiro, mas ele termina a vida extremamente frustrado, porque ele pensa: mano, se eu tivesse na hora tido espírito
espírito de falar, não, essa camisola é da Maria Madalena, é essa relíquia, esta é a camisola de Santa Maria Madalena, e esse bilhete que ela manda ao meu portuguesinho, muito que gozamos, o muito que gozamos na verdade é quanto ela gozava no céu de receber as minhas orações e eu de fazer as orações para ela. Eu encontrei com ela no... Aí a MM é Maria Madalena, devia ter falado isso, mano, ia ter herança inteira. Quer dizer, depois de tudo que aconteceu, ele não se arrepende, ele ainda fica se amargurando e pensando, puta, se eu tivesse tido esse espírito. Não aprendeu nada, Teodorico, né? E se tivesse a chance, faria tudo de novo e talvez mais bem feito. De novo, é um livro longo, porque acho que esses capítulos, o 2, o 3 e o 4, andam muito, né? Não sei. É a impressão que eu tenho. Tem gente que gosta, a maioria dos alunos, pelo que eu converso, tem um pouco mais de dificuldade com essa obra, mas o básico é isso. Eu queria te lembrar que é uma coisa legal, é que esse livro é um livro, na verdade, de memórias, né? É o Teodorico, já depois, no fim da vida, contando as memórias da sua vida. Assim como acontece com Dom Casmurro. E, na verdade, esse gênero, memórias, apesar de falsas, porque isso aqui é uma ficção, esse personagem não existiu, essa história não existiu, como eu disse, não pode existir alguém como Titi, tão trouxa, né? Ou tão caricato quanto Teodorico, Raposão, seriam memórias, né? Assim como no Dom Casmurro, você tem o Bentinho no fim da vida, lembrando da vida que viveu com Capitu e contando, porque agora ele tem muito dinheiro, mas ele não tem o que fazer, e ele resolve escrever a vida dos Césares, ele fala, vai dar muito trabalho, eu vou escrever a minha vida mesmo. E começa a contar suas memórias. Memórias póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas, esse homem que tá na eternidade, já morreu, tem porra nenhuma pra fazer aqui na eternidade, vou contar a história da minha vida. E resolve contar suas memórias. E aqui também, o Teodorico, depois de estar bem de vida, não bem como ele queria, porque ele está bem de vida pelo trabalho. Ele queria estar bem de vida de receber herança e nunca mais precisar fazer nada, né? Enfim, agora que eu tô aqui bem de vida, pai de família, mas eu me arrependo ainda disso. Vou contar as minhas memórias, porque parece que ele mesmo precisa repassar essa história. Então esse gênero de memórias é um gênero muito comum. Não só no realismo, você tem Memórias de um Sargento de Milícias, por exemplo, que é uma obra que, apesar de ter características já pré-realistas, a ideia do malandro, a figura daquele personagem que é o protagonista, mas não é exatamente o herói, ela ainda se encaixa dentro do movimento romântico por uma questão de datas, né? Mas a gente, no realismo, tem mais essa incidência maior do gênero Memórias. E é isso que eu posso te dizer. Esse livro caiu bastante no ano passado, na FUVEST, caíram algumas perguntas dele, por isso eu imagino, e eu tô falando isso em julho de 2019, eu imagino que como ele não é um livro novo, e como ele não é um livro que está saindo da lista agora esse ano, ele está intermediário. Os livros intermediários a gente dá menos atenção naturalmente, né? Os livros que estão saindo da lista agora para 2020 têm geralmente possibilidade de cair mais, porque é a última vez que a FUVEST vai poder fazer pergunta deles. Os livros que estão entrando também são novidade, mas os livros que já estão aí há um certo tempo, a relíquia é esse caso. Porque você está falando que eu não preciso ler. Não, é claro que o ideal do mundo ideal é você ler todos, e não só ler, mas estudar e grifar e saber e analisar, né? Mas não sei, não sei se eu tivesse que apostar se a relíquia cair, não acho que cairá muito. Se cair, talvez uma questão, ou numa questão de literatura comparada com outros, tá? É possível se divertir lendo a relíquia? Até é. A merda é que a gente tem que ler correndo com o tempo, obrigado, com um monte de coisa pra fazer, né? Mas tem momentos divertidos. O Eça de Queiroz é um puto escritor maravilhoso. O realismo é um movimento muito legal, com essa ironia, esse sarcasmo e essa crítica toda. Então, eu espero que tenha podido te ajudar. Não sei. Coloca aí nos comentários se você gostou, se você tem alguma dúvida, ou se foi difícil pra você ler, ou se você leu, se não leu, enfim, se você gostou, se não gostou. É isso, então, a gente volta depois para mais um vídeo da série FUVEST Unicamp. Obrigada por ter assistido, um beijo e até a próxima. Vai revolucionar muito. Ju, pode. Oi, bora? Deixa eu arrotar. Como mocinha, você tava filmando achando que eu ia fazer o brrr, né? Não. Vamos lá. Posso começar?